Capítulo 1156 de One Piece. Vemos a formação completa dos Piratas Rocks, agora com todos os seus principais membros revelados numa página dupla insana. Vemos o combate entre Roger e Garp trocando farpas e fagulhas de haki com suas espadas e punhos. Mas nenhum desses homens se compara ao verdadeiro poder que reinava dos mares nessa época. As mulheres de Amazon Lily, as piratas das Kuja, lideradas pela Gloriosa, que aparecem para mostrar que basta um movimento de pernas para render até mesmo o futuro rei dos piratas. Galera, vamos falar sobre esse capítulo completamente insano e maluco que foi o capítulo 1156 de One Piece, dando continuidade à formação dos Piratas Rocks, mas ao mesmo tempo trazendo também os piratas das Kuja, tendo uma interação completamente inusitada com os piratas do Roger e somando também com o herói da marinha Garp aparecendo para trocar punho e espada com Roger também. Foi uma loucura completa, então vamos falar sobre isso agora. Não antes, você sabe, de deixar o seu like e entrar pro meu bando, conferindo a sua inscrição no canal com o sininho ativado para não perder os vídeos que saem toda semana sobre o universo de One Piece e ainda alcançar a marca dos 900 mil tripulantes, que tá faltando, ó, isso aqui. Só tá faltando você. Falando primeiro sobre a capa colorida desse capítulo, tivemos nela Zoro e Rayleigh de um lado e Sanji e Gaban do outro. Se não bastasse, o Oda ele já fomentar essa discussão sobre as asas do Rei dos Piratas, tanto da velha geração quanto da nova geração, o Oda, além de fomentar essa discussão dentro do mangá, ele decidiu criar uma página colorida dedicada a isso. Então, enquanto o Rayleigh e o Gaban eles estão ali de boa nessa capa colorida de capítulo, temos o Zoro e o Sanji se encarando ali, né? Não se entendendo, como sempre. E detalhe, os dois eles estão bem bonitões ali, né? Cada um com um visual muito foda. E um detalhe também é o Luffy nessa imagem, que ele aparece carregando os outros membros do Chapéus de Palha e ele parece, pelo menos, né, alegoricamente falando ali, estar na sua forma gigante, né? Tudo bem, ele entra na sua forma gigante quando ele tá no Gear 5, mas ainda assim a gente pode fazer essa alusão aqui, né? Dele tá na sua forma gigantificada para carregar ali os outros membros do Chapéus de Palha. Mas se não bastasse o Oda ele fomentar essa discussão dentro do próprio mangá, ele decidiu então criar uma capa colorida dedicada praticamente e exclusivamente a isso. Então, se mais uma vez esse paralelo está sendo feito, será que o Sanji também terá o Haki do Conquistador? Enfim, adentrando no capítulo de fato, começamos o capítulo 1156 de One Piece de uma forma totalmente inusitada, vendo as piratas Kuja velejando pelos mares e saqueando vilas por aí numa época anterior à Era dos Piratas e numa era anterior ao período em que a Boa Hancock era a governante da ilha e era um dos Chichibukais. Como a Boa Hancock se tornou um dos Chichibukais futuramente, faz sentido que as piratas das Kuja tenham aquietado o facho delas e passado a viver de forma mais isolada e tranquila na ilha delas, sem precisar ficar velejando e saqueando vilas por aí. Porém, esse era um período anterior na vida das piratas Kuja e podemos ver um pequeno período da vida delas em ação, espalhando toda a sua beleza pelo mundo. E detalhe, é dito nesse capítulo que elas tinham tantos fãs e eram tão famosas que eram tratadas como verdadeiras idols do mundo da pirataria. Inclusive, né, esse é o nome desse capítulo. A gente vê a quantidade absurda de cartas de fãs que elas recebem constantemente em Amazon Lily. Então, apesar de não ter sido exatamente explicado que todo esse momento da vida das Kuja tem muito a ver com o fato delas ainda não terem se filiado ao governo mundial como um dos Chichibukais, foi interessante ver como era a dinâmica delas na época e principalmente porque o governo preferiu fazer delas os seus aliados, porque no mundo dominado por homens, seja na pirataria ou na marinha, todos eles se tornam presa fácil para mulheres como as piratas Kuja. Então somos formalmente introduzidos à imperatriz de Amazon Lily e capitã das piratas Kuja da época, chamada Gloriosa, aquela que viria a ser conhecida como a Anciã Neon, como a conhecemos hoje, coitada, né? O Oda ele realmente avacalha demais no visual de mulher velha em One Piece. Ele olha pra mulher velha e fala, ixi, sai fora, meu irmão. Como esperado da imperatriz de Amazon Lily, Gloriosa era um espetáculo de mulher,
só não mais do que a minha esposa, e encantava os corações de todos por onde ela passava. Vemos as dezenas de cartas que ela recebia dos fãs constantemente, porém havia uma outra pessoa em Amazon Lily e nos Piratas das Kuja que recebia uma quantidade de cartas infinitamente superior. O nome dela era Shakuyaku, a nossa querida Shaki, revelada como vice-capitã dos Piratas das Kuja na época. Mas antes de vermos o visual da Shaki, somos apresentados à futura imperatriz de Amazon Lily, uma garota chamada Tritoma ou Toritoma, dependendo da pronúncia, né? Aquela que aparece entregando as cartas para a Gloriosa. Para quem não sabe, Tritoma já havia sido revelada como imperatriz de Amazon Lily numa SBS pelo Oda, já na sua aparência mais velha como imperatriz, o que fez muita gente começar a especular que ela pudesse ser a mulher que a gente mais espera aparecer nessa obra, a mãe do Luffy. Tritoma é a imperatriz que veio antes da Boa Hancock e morreu por causa da chamada doença do amor. Então será que a Tritoma chegou a se apaixonar pelo enorme carisma sedutor do homem Monkey D. Dragon? Galera, pra mim, a mãe do Luffy continua sendo aquela mulher de cabelos claros, se eu não me engano aqui, né, que aparece nas páginas extras desenhadas pelo Oda para o filme Red, que mostra o Luffy ainda bebê junto da Uta na Vila Fuchsia, os piratas do Ruivo cantando e uma mulher completamente aleatória aparecendo no canto da imagem segurando um bebê. Então, pra mim, galera, não resta dúvida, não tem essa da Tritoma ser a mãe do Luffy, dela ter se apaixonado pelo Dragon, apesar de realmente essa ser uma lacuna na história, a gente não sabe por quem ela veio a se apaixonar no futuro, mas ainda assim, galera, se o Oda ele colocou essa mulher completamente aleatória nessa página extra, né, das páginas que viriam a ser um spoiler do filme Red, não faz sentido ser outra pessoa senão essa a mãe do Luffy. Mas voltando, enquanto os piratas das Kuja velejavam, eles se deparam com outro navio pirata e esse navio era de ninguém menos que o dos piratas do Roger, o futuro rei dos piratas. Roger aparece com um megafone anunciando para os piratas Kuja entregarem uma certa mulher e que dessa vez eles iriam tomá-la para valer. E quando a gente pensava que o Roger estava se referindo à gloriosa capitã dos Piratas das Kuja, descobrimos que eles estavam, na verdade, era atrás da vice-capitã do bando Shakuyaku. Podemos inclusive ver o Roger ainda sem o seu infame bigode, parecendo mais um moleque na adolescência. O homem simplesmente não estava pronto para lidar com mulheres de verdade como as Kuja e por isso ele agia dessa forma como um mero garoto na puberdade, atrás de bochecha. Sério, quem diria que um dia a gente iria ver os piratas do Roger e principalmente o Roger correndo atrás de bochecha nesse mangá, cara? É incrível, assim, ver a interação deles ainda jovens, sabe? Dos piratas Roger ainda jovens, das piratas Kuja na época e até o Garp que aparece logo depois nesse capítulo, todos eles interagindo de forma absurdamente natural, sabe? Era praticamente o dia deles se cruzarem e terem ali que enfrentar um ao outro ou tentar recrutar um ao outro ou tentar, no caso, sequestrar mulheres? Mas ao mesmo tempo em que Roger corria atrás da Shaki, a Gloriosa corria atrás do próprio Roger, dizendo: "Você nunca aprende, Roger. Ser amado por uma mulher como eu não é o suficiente para você?" Eis então que uma mulher chuta uma porta e sai de dentro do compartimento do navio dizendo: "Quem você disse que veio pegar de novo?" E o narrador começa: todo o movimento dela era cativante. Na sua presença, flores desabrochavam, pássaros perdiam a sua voz e as pessoas se viravam umas contra as outras. De repente, Shaki fica de frente para Gaban e com um chute idêntico ao da Hancock, ela o coloca para fora de combate num mero instante. A sua próxima vítima era o próprio Roger, que tenta ir para cima dela, mas é completamente rendido por uma visão que ele jamais esqueceria na sua vida. O homem terminou no chão, duro feito uma pedra. E assim, somos formalmente apresentados a bela Shakuyaku nesse capítulo, com toda a sua presença, ordenando que as mulheres roubassem o tesouro dos piratas Roger. E de quebra, a Shaki ainda dá uma piscadinha com os olhos e talvez com algo mais para Silvers Rayleigh, premeditando o relacionamento que eles viriam a ter no futuro. Só faltou, né, o narrador dizendo, igual no arco de Sabaody, os piratas Roger, liderados por Goldie Roger, foram completamente derrotados. Galera, na minha opinião sincera, pra mim,
a Gloriosa continua sendo muito mais bonita do que a Shaq. Talvez até, inclusive, isso seja proposital por parte do Oda, colocar a Gloriosa como uma mulher mais bonita do que a Shaq, só que o diferencial da Shaq ser justamente a sua imponência, a sua presença, o seu comportamento, que faz com que ela pareça alguém mais bela, mais incrível e mais adorada até do que a própria Gloriosa. Pelo fato dela se portar como alguém imponente e impossível de ser conquistada, talvez esse seja o motivo pelo qual ela atrai tantos fãs e muito mais do que a própria Gloriosa, que age muito mais como uma tiete do próprio Roger, né? Ela não, ela é discreta. Se ela tem interesse num cara como o Rayleigh, ela vai lá e só dá uma piscadinha, mas ela mantém a pose, ela não desce do salto. Mas antes que cada um seguisse o seu caminho, surge um navio da marinha no horizonte. A princípio, Roger pretendia meter o pé, mas logo descobre que aquele era o navio de Monkey D. Garp. No mesmo instante, Roger decide mudar os planos e partir para cima deles. Então vemos o Garp com a sua bala de canhão usando a técnica chamada Punho Meteoro, e do outro lado, vemos Roger atacando o navio da marinha com uma técnica nomeada chamada Aramitama. E logo em seguida, os dois partem um para cima do outro e vemos o primeiro clash na história entre Roger e Garp. De um lado, Garp usa o seu punho para socar a cara do Roger, e do outro lado, Roger usa a sua espada, também com o hack do armamento ali, né, imbuído na espada, para tentar acertar o bucho do Garp. Não teve divisão do céu, não teve hack do rei vazando do punho deles ali, da espada deles antes do golpe ser executado, mas pelo menos temos a volta dos clashes genéricos em One Piece. Como eu falei pra vocês nos últimos vídeos, isso era algo que a gente nem sequer... Cara, o Oda ele tava pulando tudo quanto é luta a ponto da gente nem sequer ter os clashes genéricos e finalmente eles estão de volta, galera. Eu nunca estive tão feliz na minha vida vendo um clash genérico de One Piece mais uma vez. Tudo bem, não foi tão incrível, não foi um clash tão incrível quanto o do Roger e do Barba Branca, que, cara, foi algo surreal de ver pela primeira vez, mas ainda assim cumpriu o seu propósito ali de mostrar como eles brigavam constantemente naquele período enquanto eles eram jovens, né? Galera, agora sobre essa imagem, muita gente eu sinto que interpretou errado essa cena, afirmando que o Roger não conseguiu acertar o bucho do Garp. Muita gente se perguntou por que o Roger ele acertou o Garp com o lado contrário da lâmina dele, da espada dele, né? Como se ele tivesse pego a espada e batido nessa direção na barriga do Garp e não tivesse conseguido acertar, ou tivesse conseguido acertar, mas não chegou a penetrar o corpo do Garp. Mas na minha visão, a cena ficou muito clara. O Roger, ao invés de cortar dessa forma aqui, né, para tentar acertar o bucho do Garp com o lado contrário da espada, que não faz o menor sentido, na verdade ele foi ali perfurando o bucho do Garp. Ele foi com um golpe de frente ali. Por isso pegou aqui, ó, e cortou sim o corpo do Garp. É só a gente ver, por exemplo, esse cantinho da imagem onde a gente vê ali não só um raiozinho de hack do rei ou hack do armamento que seja, mas a gente também vê umas fagulhas de sangue saindo também do bucho do Garp. Então sim, os dois golpes penetraram a defesa um do outro. Tanto o Roger conseguiu acertar o bucho do Garp com aquela técnica, quanto o Garp também conseguiu acertar a cara do Roger, e os dois saíram sangrando desse clash. Pra mim, não teve dúvida. A ideia do Oda para esses dois sempre foi estabelecer uma relação de igualdade, sempre foi estabelecer uma relação de que os dois viviam se enfrentando. Então, nesse momento, não faz sentido o Oda ele estabelecer o contrário, apesar de que, na verdade, faria, muito mais sentido o Oda ele colocar o Garp saindo pior dessa situação. O Garp levando a pior nesse clash, afinal, o Garp ele nunca conseguiu prender o Roger. O Roger sempre conseguiu fugir do Garp. A verdade é que o Garp viveu uma vida de fracasso. Ele nunca conseguiu capturar o Roger. Então, se teve alguém que sempre saiu perdendo nesses confrontos, foi o próprio Garp. Mas, enfim, né? Só uma pequena provocação, uma mera reflexão sem compromisso aqui pra vocês. Voltamos para Elbaf, afinal esse ainda é um flashback para contar a história do Loki, pelo menos na teoria, e vemos toda uma discussão da família real sobre o que fazer a partir daquele momento. Se o bastardo do Hyruin e a mãe dele iriam começar a morar junto da família no Palácio Real, mas pouca coisa realmente acontece nessa parte. É realmente só para reafirmar a vontade do Loki em ser livre como o Rox, e como o Rox visitou várias
várias vezes Elbaf a fim de tentar recrutar o Harold e ignorou todas as vezes o pedido do Loki. Então essas duas páginas desse capítulo realmente foram só uma forma do Oda dizer: olha, esse ainda é um flashback do Loki, tá? Confia, mesmo o Oda tendo fugido completamente do tema e decidido focar no passado dos Rocks. Depois eu vou falar um pouco mais sobre isso, mas, cara, se fosse uma redação do Enem, eu tenho absoluta certeza que o Oda não conseguiria passar, por clara fuga de tema. Vamos então para Hachinosu, agora com a ilha já tomada pelos Piratas Rocks, e podemos ver um homem encapuzado carregando um machado gigante em suas costas, procurando pelos Rocks. É dito pelo narrador que aquele bando que reuniu pessoas poderosas inevitavelmente atrairia pessoas ainda mais poderosas. Nisso, temos a aparição de um homem chamado Kyo, futuramente conhecido como o Machado de Prata. Inclusive, um random perguntando o que o rival do Shiki está fazendo aqui. Galera, olha pra cara desse homem e me diz se ele não parece muito o D.S. Drake. Tudo bem, conhecemos o pai do D.S. Drake, sabemos o nome dele, já o vimos em flashback, então não tem como esse cara ser o pai do D.S. Drake. Mas nada impede que ele seja o avô do D.S. Drake, e eu não tô acreditando que o Oda mais uma vez vai vir com um nepotismo como esse só pra dizer: olha como esse cara era na verdade ascendente desse outro, meu Deus, era o pai, era o avô, caraca! Meu, eu não tô conseguindo tancar. Eu sinceramente não estou conseguindo tancar, cara. Eu não estou suportando mais. É só você reparar no formato do rosto dele ali com um queixão mais avantajado e principalmente o desenho do X no queixo. E se isso, repara só, se isso não é uma marca de família. Cara, o que dizer? O que dizer além disso? Mas enfim, já mais ao centro da ilha, vemos Rocks remodulando o formato da ilha de Hachinosu para assumir aquele formato de caveira como a conhecemos. Antes disso, o random até menciona, que aquela pedra enorme tinha o formato de um peixe, realmente parecia um peixe se parar para pensar. Então Rocks simplesmente arromba 2 buracos na pedra para criar aquele formato clássico que conhecemos hoje de uma caveira gigante. Nisso, Rocks menciona que está atrás de 2 Akuma no Mi e que uma delas provavelmente está em Elbaf, mas só irá revelar o seu poder se Harold a comer, o que demonstra que a Akuma no Mi de Elbaf nunca foi comida ou não era comida há muito tempo, já que o Rocks menciona que a fruta só revelaria o seu poder depois que fosse comido, Então se a fruta fosse comida sempre a cada geração que passasse, eles já saberiam que tipo de poder ela possui. Então vamos falar sobre essas 2 Akuma no Mi que o Rocks está atrás. Obviamente, a primeira Akuma no Mi que vem na nossa mente quando a gente pensa numa Akuma no Mi importante para a queda do governo mundial é a fruta de Nika. Isso, inclusive, fez muita gente pensar que a fruta guardada por Elbaf fosse a fruta de Nika, mas eu não acho que esse seja o caso, porque até onde sabemos, o Loki ele já consumiu, ele já comeu a fruta lendária de Elbaf, então não teria como ser a fruta de Nika. Então, o que eu acredito que possa ter acontecido é talvez uma confusão do Rocks pensando que talvez uma das frutas fosse a fruta de Elbaf, pelo fato dessa fruta ter possivelmente uma habilidade parecida com a fruta de Nika. No caso, a fruta de Elbaf, como a gente já vem especulando, seria uma fruta que se assemelha à fruta de Nika. E por isso o Loki ele se autodenomina o Deus do Sol Nika. Mas no fim das contas é muito provável que Rocks estivesse se referindo à fruta de Nika. A única coisa que ele talvez tenha se confundido é acreditar que talvez a fruta de Nika estivesse em Elbaf, mas no fim das contas, talvez a fruta de Elbaf consumida pelo Loki seja na verdade uma outra fruta que apenas se assemelhe à fruta de Nika. Segunda fruta possível que o Rocks estivesse atrás seria a fruta da operação. Afinal, o Doflamingo almejava muito aquela fruta e classificou e nomeou aquela fruta como uma fruta suprema e uma fruta que poderia fazer com que ele se tornasse o rei do mundo. E de que forma? Através da transferência de corações ou transferência de personalidade. Então, se ele usasse a troca de corações, a troca de personalidade através dessa fruta, ele poderia assumir o corpo do rei do mundo Imo e assumir também, e provavelmente, os seus poderes. Dessa forma, passando a governar o mundo inteiro. Já uma terceira fruta
que Rox poderia estar pensando seria a fruta das trevas. Afinal, essa era a principal fruta que o Barba Negra estava atrás durante a sua vida inteira. Então talvez essa fosse uma delas também. Já uma outra fruta que Rox poderia estar atrás seria a fruta do terremoto. Afinal, o Barba Negra ele correu atrás daquela fruta, ele conseguiu aquela fruta, então talvez ele tenha conseguido a fruta que Rox estava atrás também. Mas nesse caso, eu acho que o Barba Negra ele mais se aproveitou da situação para conseguir a fruta do terremoto do que realmente ter corrido atrás daquela fruta durante a vida inteira dele, assim como ele fez com a fruta das trevas. Mas as duas frutas que eu realmente acho mais provável que o Rox tenha ido atrás seja a fruta de Nika, obviamente, e também a fruta das trevas. As duas frutas que no fim das contas precisarão se unir para conseguir destronar Imu-sama de Marijoa. Galera, se isso for verdade e o Rox não estivesse atrás necessariamente da fruta da operação, como era o caso do Doflamingo, como era o plano do Doflamingo, mas sim estivesse atrás da fruta de Nika e da fruta das trevas, isso pode sugerir que talvez a fruta das trevas realmente seja uma zoa mítica, apesar de eu não achar isso exatamente necessário nessa modificação na categoria da fruta, mas no fim das contas, essas vão ser as duas frutas que vão precisar se unir para conseguir combater Imu-sama. Como eu já venho dizendo há anos aqui nesse canal, Luffy e Barba Negra precisarão se unir para conseguir derrotar Imu-sama. Os dois possuem o clã dos D no seu nome e os dois vão precisar se unir para combater esse inimigo em comum. E aí sim, depois de Imu-sama ter sido finalmente derrotado, os dois vão poder disputar pelo título de Rei dos Piratas. É isso que eu acredito que vai acontecer. Tudo bem, faz muito sentido também ser a fruta da operação que o Rox estivesse atrás, ou até a fruta lendária de Elbaf, mas no fim das contas, pensando no escopo geral da história, faz muito mais sentido que essas duas frutas que ele esteja atrás seja a fruta de Nika e a fruta das trevas. E talvez isso queira dizer que o Barba Negra atualmente possa querer correr atrás da fruta do Luffy também. Muita gente especula, né, que o Barba Negra ele possa ter ainda uma terceira Akuma no Mi, que seria uma zoa mítica, e talvez, se isso realmente vier a acontecer, a fruta do Luffy é exatamente o que o Barba Negra precisa, uma zoa para sua coleção. Mas depois a gente pode falar mais sobre isso. Voltando ao capítulo, podemos ver os novos membros dos Piratas Rox. O Capitão John, que menciona a importância dos gigantes para a história, Charlotte e Lin e Strussen ali, né? Inclusive, é um detalhe muito curioso esse lance da Lin, da Big Mom, ela ter ingressado nos Piratas Rox. Primeiro porque ela não ingressou nos Piratas Rox através de um Dave Backfight, então ela provavelmente tinha algum interesse muito específico em tentar ingressar nos Piratas Rox. Então será que ela estava correndo atrás de, quem sabe, bons maridos para criar boas proles poderosas para o seu próprio bando? Muito provavelmente esse era sim o caso, né? Afinal, a Big Mom, para quem não lembra, cronologicamente já havia começado a sua vida como pirata e já havia começado a constituir a sua família. Mas enfim, vemos também Edward Newgate mais uma vez ali, né? Já com seu bigode de banana, muito provavelmente com a sua Naginata já em mãos. A gente não consegue ver exatamente a lâmina, mas talvez seja ela, só faltando o seu chapéu. Além dele, vemos também um novo membro chamado Barbell, um homem-peixe, peixe-gato. Esse cara é muito curioso porque ele já tinha aparecido lá no flashback do Kuma, né? Junto dos Piratas Rox, mas a gente não fazia a menor ideia de quem ele era. Ele aparece até meio careca e a gente não sabia nem sequer o nome desse cara. Mas agora ele realmente é formalmente apresentado pra gente e inclusive com o cabelo em chamas. Muito parecido com uma Akuma no Mi despertada. Então será que ele vai ter alguma história, alguma participação na história ainda? Vemos também o Kaido aparecendo nesse capítulo, ainda como aprendiz dos Piratas Rox, apanhando do próprio Rox, coitado, né? Dá pra ver pela cara do Kaido que não era a primeira vez que ele apanhava pro Rox e que aquele era um costume frequente, né? E ele apanha nesse capítulo apenas por sugerir que eles usassem a força para tentar trazer o Herald para os Piratas Rox. Nisso, né, o Rox, ele já mencionou, o Herald é meu brother. Ele menciona o Herald como seu brother. Ele fala, não,
Ele eu não vou usar força não, ele eu quero convencer aqui, ó, na raça, eu quero que ele seja meu amigo, eu quero que ele seja meu parceiro. Nunca usaria força contra ele, né? Muito boa essa dinâmica. E ao mesmo tempo, um detalhe, né? O Kaido, ele não parece saber nada sobre o Harold, sobre Elbaf até aquele momento, o que dificulta um pouco aquela teoria de que o Kaido poderia ser um filho bastardo do Harold. Não impede, mas ao mesmo tempo dificulta um pouco as coisas. A história do Harold já foi contada pra gente, talvez o Oda ele não volte na história do Harold, então fica um pouco difícil da gente cravar a possibilidade do Kaido ser filho de fato do Harold, mas pra mim não é impossível e no mínimo talvez o Kaido ainda possua o sangue da família real de Elbaf, talvez não como um filho direto do Harold, mas ainda assim com sangue da família real. E além deles, vemos o capitão do bando, Rox, que menciona, né, o Harold como seu... a gente não vai mexer não, ele é na parceria. E além disso, ele menciona como Elbaf é a chave para trazer a Terra Sagrada abaixo. E isso, né, óbvio, por vários motivos. Não só pela força dos gigantes, que é, em tese, né, a maior nação, a nação mais poderosa do mundo, mas além disso, vale mencionar outros pontos também, galera, como a Akuma no Mi lendária, protegida pela família real de Elbaf, que agora parece estar sob posse do príncipe Loki. Temos também os construtores navais de Elbaf, que muito provavelmente foram aqueles que construíram a grande arca Noah. Afinal, uma arca gigantesca e colossal como aquela só poderia ser construída por criaturas igualmente gigantes também. Olha só, galera, a gente nunca fez essa correlação, mas reparem como a Arca Noah lembra muito uma gigantesca arca viking. E obviamente no mundo em que está prestes a terminar de ser afundado, construtores navais são de vital importância. E não só isso, mas vale mencionar também a importância das Ilhas do Céu. Elbaf, como um reino que sobe até acima das nuvens, consegue também utilizar das nuvens como meio de transporte ali para fazer os navios e embarcações flutuarem, e dessa forma eles conseguem navegar pelos céus também. E olha só como é importante você ter navios e embarcações que consigam navegar pelo céu num mundo em que está prestes a terminar de ser afundado. Inclusive, navios que consigam navegar acima até mesmo da Terra Sagrada de Marijoa. E lembrando daquela máxima que quando você tem o terreno mais alto, você ganha uma vantagem estratégica e geográfica. Então, dessa forma, eles poderiam atacar Marijoa não de baixo, mas sim por cima. E no final do capítulo temos uma página dupla insana dos Piratas Rocks finalmente sendo formados. Vemos o Shebek, o Barba Branca, o Capitão John, uma série de outros piratas ali, né? O Shiki, o Don Marlon, o avô do Diaz Drake, o Machado de Prata, que porra é essa, gente? E todo mundo ali, o Ochoko, enfim, a única pessoa que falta realmente é a Gloriosa, se eu não tô enganado, né? Talvez ela tenha entrado mais especificamente só pra participar do evento, do incidente de God Valley, já que ela sabia que o Roger... Né, talvez ela não soubesse, né, que o Roger estaria presente, mas enfim, o caso dela é um pouco mais específico. Então, de qualquer forma, o capítulo se encerra dessa forma e eu quero saber, como sempre, a opinião de vocês aqui embaixo, o que vocês acharam do capítulo 1156 de One Piece, beleza? Novamente, deixe seu like, confere a sua inscrição no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Até a próxima, tchau!